Prosseguindo a nossa aula de ética, nós vamos falar agora alguns dos principais valores e princípios éticos. A ética, como eu já comentei, ela reflete sobre a moral, sobre os costumes. Ela pergunta se é para o bem de todos, não deste ou daquele indivíduo, ou povo. Eu também falei, onde a moral tem regras, a ética tem princípios. Os princípios éticos eles são universais e perenes. Isso não quer dizer que eles são imutáveis, mas estes princípios têm uma estabilidade maior que os valores morais. Vamos falar do valor justiça, igualdade, lealdade, que são valores seguidos por diferentes nações e povos em diferentes épocas. Voltando à ética, ela não se preocupa por meras preferências pessoais. A ética não se preocupa se você gosta da cor azul, amarela, verde, se você gosta de doce ou salgado. A ética vai se preocupar com aqueles comportamentos, aqueles valores que podem refletir-se na sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. Os valores que refletem para o bem, a ética ela vai incentivar. Os que refletem para o mal, ela não vai recomendar. Entre os princípios éticos que nós vamos citar, o primeiro que eu vou apresentar é o princípio da igualdade. No princípio da igualdade, ele parte da premissa de que as pessoas devem ser consideradas iguais, sem haver divisão de classe, preferências. Elas devem ter as mesmas oportunidades, direitos, obrigações. Isso não quer dizer que a ética acha que todos são iguais. A ética reconhece que existe uma desigualdade, que é muitas vezes causada por fatores históricos, ou essa desigualdade é causada por fatores biológicos. A ética reconhece que existe uma desigualdade, muitas vezes causada por fatores históricos, outras vezes uma desigualdade causada por fatores biológicos. Essa desigualdade existe, só que a ética quer dizer, com o princípio da igualdade, que todos devem ter as mesmas oportunidades e obrigações. Aristóteles dizia que o princípio da igualdade não é tratar todos iguais, e sim que os iguais devem ser tratados de igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Como assim, professora? O princípio da igualdade, ela busca fazer com que todos se tornem iguais. Somos diferentes, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, santistas, corintianos, mas somos iguais em direitos. O contrário da igualdade não é diferença, é desigualdade. E a desigualdade ela é construída socialmente. Por exemplo, eu tenho homens e mulheres, uma diferença. Eu tenho homens e mulheres trabalhando nos mesmos cargos e com salários diferentes, desigualdade. Outra coisa, se duas pessoas recebem um salário, ambos devem pagar os mesmos impostos. Agora, se uma pessoa recebe um salário mínimo e a outra 20 mil reais, o princípio da igualdade acha justo que sejam tratadas de formas diferentes, que um pague mais imposto que o outro. E nós também achamos isso justo, porque estão em situações diferentes. Então, isto é o que diz Aristóteles, tratar os iguais de maneira igual e os desigual de maneira desigual na medida da sua desigualdade, de forma a reduzir essa desigualdade. Outro princípio da ética é a liberdade. Lembra que comentei que a moral tenta restringir o comportamento individual sem lógica? Já a ética não. Ela vai dar o máximo de liberdade individual. Só vai recomendar determinados comportamentos ou condená-los se trouxerem malefícios para a coletividade. Por exemplo, se você tem determinado comportamento, a ética ela não vai se preocupar com ele se ele não traz impacto para a coletividade. Vamos pensar no comportamento fumar. A ética preocupa, ético fumar? A ética vai dizer, olha, não me preocupo com isso, desde que você não incomode ninguém. Se fumar em sua casa, em um local aberto,
não incomoda, não está prejudicando o coletivo. Agora, se você fuma em um ambiente fechado, incomodando outras pessoas, aí a ética vai dizer: esse comportamento é inadequado, porque você está prejudicando o outro, outras pessoas. O princípio da liberdade, você pode fazer o que quiser, só não pode fazer aquilo que traga malefícios para a coletividade. Temos o valor justiça. A justiça é oferecer a cada um o que é seu de direito. De fato, isso é ser justo. Quem merece uma coisa boa, você dá uma coisa boa. Quem merece punição, você dá punição. Quem merece elogio, você dá elogio. E isso é justiça. Dá a cada um o que a pessoa merece. Agora, a ética preocupa-se em compatibilizar a justiça com a clemência, que é outro valor ético. A pessoa deve ser justa, mas deve saber equilibrar essa justiça com a clemência, que é quase o oposto da justiça. Enquanto a justiça dá a cada um o que merece, a clemência é dar a cada um uma coisa boa, a alguém mesmo ela não merecendo. E aí está o segredo, saber equilibrar a justiça e a clemência. Outro princípio muito importante é a solidariedade. Ela consiste em pensar no outro, independente de castigo ou recompensa. Se eu apanho uma casca de banana na calçada e jogo no lixo, eu não escorreguei nela, não constitui um perigo para mim, mas pode constituir um perigo para o outro. Pensei no outro, sou solidário. É assim que se constituem os princípios da ética. Até aqui, nós falamos sobre igualdade, liberdade, solidariedade e existem outros princípios. Estes foram exemplos para entendermos quais valores e princípios que a ética trabalha. Nós falamos também sobre o conceito de ética e de moral e a diferença entre as duas. E podemos perceber que tanto a ética quanto a moral, elas são responsáveis para construir os alicerces que vão nortear a conduta da pessoa, definir seu caráter, seus valores e ensinar a ela como se comportar em sociedade. A ética é um valor de suma importância para qualquer pessoa. Porém, muitos não conseguem assimilar e agir segundo os princípios éticos. Quando uma pessoa não consegue seguir os valores éticos por vontade própria, entra a lei para garantir os direitos fundamentais e defender o bem comum. A lei é um princípio, é um preceito, é uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. Ela é um ordenamento. Do latim, lex, que é a origem da palavra lei, significa uma obrigação imposta. A ética, ela é essencial para qualquer profissão em qualquer área. Esse valor deve ser um atributo obrigatório, pois está em função para o bem de todos. Mas na sociedade, a lei, o corpo jurídico, ele favorece a estabilidade social. É através dela que a sociedade fica sabendo as regras necessárias para viver em harmonia e promover o desenvolvimento. Portanto, a lei ela é um grande aliado para agirmos corretamente. Pois além de ser algo colocado obrigatoriamente para toda a sociedade, é um conjunto de regras que compreende igualdade, direitos e obrigações para todos, já que algumas pessoas têm dificuldade de seguir seus valores éticos de livre e espontânea vontade.